Fala, abençoado! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais uma aula que eu preparei e postei aqui para vocês no meu canal Biologando com a Tia Pri. A nossa aula de hoje é sobre citologia. O que nós estudamos em citologia? Nada mais, nada menos do que a célula. Como que é uma célula? Quais são os diferentes tipos de células que existem? É o que a gente vai conversar nessa aula. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Introdução à Citologia. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês acompanharem a explicação desse conteúdo. Bora lá começar, minha gente? Quando nós falamos em célula, a gente está falando da menor unidade viva e que funciona e que forma o corpo dos seres vivos. Os organismos que possuem célula, nós chamamos de seres vivos celulares. Estou falando isso para você por quê? Porque os vírus, eles não possuem célula. Eles são organismos acelulares, tá bom? Eles apresentam outras características que podem ser utilizadas como critério para classificar ele como um ser vivo. Mas no que diz respeito à presença de célula, eles não possuem. Então, eles são acelulares. Para os demais seres vivos que existem, sim, eles possuem célula. Então, a gente tem ser vivo que é formado por uma célula apenas. Tá? O corpo dele é uma célula. Quem são esses organismos? Os protozoários, as bactérias, os fungos, são organismos unicelulares. Fungos ainda, nós temos fungos pluricelulares, tá bom? Além de fungos pluricelulares, a gente tem plantas, a gente tem animais, a gente tem as algas macroscópicas, que são diferentes dos unicelulares. Por quê? Porque para formar o corpo desses organismos, a gente precisa de muita célula, tá bom? Por isso que eles são chamados de pluricelulares. Mas como que é essa célula? Quais são os compartimentos de uma célula? Basicamente, uma célula ela é formada por três partes, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Se a gente olhar para uma célula e a gente enxergar a presença do núcleo, que é esse compartimento que fica dentro da célula, a gente está falando que essa é uma célula denominada eucariótica, tá bom? E qual que é a função do núcleo? É o núcleo que armazena o material genético desse ser vivo. Como esse material genético está dentro do núcleo, então a gente fala que nos organismos que são eucariontes, os organismos que possuem célula eucariótica, é o núcleo que controla e coordena todas as atividades realizadas pela célula, porque é o DNA desse núcleo que manda, tá bom? Se eu olhar para o citoplasma, o que está acontecendo nessa parte da célula, nesse espaço aí que fica entre a membrana plasmática e fica entre o núcleo, essa região que nós chamamos de citoplasma? É ali que vai acontecer todas as atividades que fazem com que essa célula permaneça viva e funcionando. As reações químicas, todas acontecem ali dentro do citoplasma. Se a gente olhar para uma célula eucariótica, além do núcleo celular, lá no citoplasma, nós vamos encontrar uma diversidade de organelas celulares delimitadas por membrana. Então, essa é a outra definição que nós temos para a célula eucariótica. Ou seja, além da presença do núcleo, é a presença de organelas delimitadas por membrana, tá bom? Se a gente olhar para a membrana plasmática, que é esse contorno, esse limite que a minha célula tem, para que ela serve? Ela delimita a célula e ela vai controlar o que entra e o que sai. Ela vai selecionar substâncias que vão entrar e sair da nossa célula, certo? Então, olhando para uma célula eucariótica, nós vamos enxergar, no mínimo, esses três compartimentos. E o núcleo é o que nós utilizamos para diferenciar da célula procariótica. Numa célula procariótica, como você está olhando aqui na imagem, não existe um núcleo. Esse compartimento, ele não existe. E aí, se não tem, o material genético, onde que ele fica? Ele fica direto no citoplasma, ele fica lá disperso no citoplasma, porque o citoplasma e a membrana plasmática, esses compartimentos, eles vão continuar existindo, tá bom?
Lá nesse citoplasma, a gente vai ter o material genético, o DNA desse organismo, certo? E a gente vai ter como organela a única, que é o ribossomo, que por sinal não é uma organela delimitada por membrana, tá bom? Quem que são os seres vivos que são formados por célula procariótica? Bactérias e cianobactérias são os representantes aí, né, de seres vivos que têm célula procariótica. Então você percebe que é um pequeno número de seres vivos que são procariontos. Os outros organismos todos que existem, eles são formados por célula eucariótica. Então tá fácil de você memorizar essa diferença e saber quem são os organismos procariontes que existem aí, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu, coloca aqui o seu comentário para eu poder ajudar você. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula com a Tia Pri. Até mais!